Obrigado. Vamos ajustar aqui o nosso slide. E eu quero, nessa noite, compartilhar brevemente com vocês de algumas experiências que tive na vida e aprendizados à luz da palavra de Deus e convivendo com pessoas empreendedoras que muito me ensinaram. Uma das coisas que me chamou bastante atenção, vamos colocar o slide que tem o título Provérbios, por favor. Esse campo é um campo de trigo na região do Kansas, nos Estados Unidos. Eu tive a alegria de morar perto dessa região e fiz muita amizade ali, muitos amigos. E conheci homens extremamente prósperos, empresários que, dentre várias atividades que eles têm profissionais, eles têm fazendas como esta. Quando você olha uma plantação de trigo, assim, sinceramente, parece uma plantação de ouro. E talvez se transforme em ouro de alguma maneira para eles. É realmente impressionante. E o dia que eu visitei esse amigo, ele me levou até a casa dele, nessa fazenda, e nós entramos, ele me levou até um escritório, mobiliário aqueles antigos, sabe? Aquelas mesas antigas, ainda de tipo mogno. E eu disse a ele o seguinte, vendo toda aquela abundância, aquela pessoa tão bem-sucedida, e por favor, quando eu digo alguém bem-sucedido, eu não estou falando apenas financeiramente bem-sucedido. Porque tem gente que é financeiramente bem-sucedido, mas é pessoalmente miserável. Perdeu tudo, perdeu filho, perdeu tudo, mas ele não. Ele é uma pessoa que tem uma família bonita, daquela que você olha e fala, poxa, que família bonita. As coisas funcionam. E eu disse a ele assim, me conte, qual que é o segredo? Me dá uma dica, para inclusive eu compartilhar com outras pessoas. E foi lá, nesse escritório, nessa mesa grande, tipo mogno, que ele abre essa gaveta e tira uma Bíblia ali de dentro, surrada, e abre no livro de Provérbios. E ele botou aquela Bíblia em cima da mesa, e meus queridos, eu sou teólogo, ali estava uma pessoa que realmente estudava a Bíblia. Para aquele homem, o conceito de que a Bíblia é a palavra de Deus não é apenas uma especulação teológica. Para ele, aquele é o livro sagrado, extraordinário. É a própria palavra de Deus, grifado, anotado, observações. E ele disse, olha, Leandro, são 31 provérbios, e eu leio um capítulo por dia, e daqui eu retiro as minhas ideias. Daqui eu retiro as diretrizes em como eu conduzo os meus negócios, como eu conduzo a minha casa. Bom, é claro que nós precisamos entender a natureza do livro de Provérbios para não cairmos em algum equívoco, em algum tipo de expectativa que se frustre mais tarde. Mas falando sobre Provérbios, aqui um que se destaca, sobre o qual eu quero nortear a nossa conversa dessa noite. É Provérbios capítulo 22, versículo 29. Vamos para o próximo slide, por favor. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Provérbios 22, 29. É desse texto que eu quero extrair 3 lições importantes, ou 3 princípios importantes, que nós podemos aplicar na nossa carreira, seja ela qual for, e nós teremos êxito profissional. Verdadeiro êxito profissional. Mas eu quero compartilhar com você primeiro qual é a natureza do livro de Provérbios. O livro de Provérbios carrega a ideia de símile, de comparação. É uma palavra curiosa em hebraico, é mashal. Então é mais ou menos o seguinte, isso se parece com aquilo.
A maior parte dos provérbios que nós temos na Bíblia ou foram escritos ou foram colecionados pelo homem mais sábio do mundo antigo, o rei Salomão, o homem da paz. Ninguém duvida da grandeza e da capacidade que o rei Salomão tinha. Alguém aqui se aventuraria a questionar a sabedoria do rei Salomão? Não, ninguém. Foi o homem que levou a nação de Israel ao seu clímax de prosperidade e de glória. Então, se uma pessoa da envergadura dele tem algo a compartilhar, é melhor a gente parar e dar atenção ao que ele tem a dizer. E nessas comparações, ele usa um recurso muito importante, que é o recurso de apanhar conceitos que poderiam ser abstratos e complexos para entendermos, e ele encontra uma maneira de tornar tão prático, tão memorável, fácil da gente lembrar. Porque algumas coisas são muito conceituais e abstratas, não é? Por exemplo, a gente diz assim, olha, perseverança. O que é isso? É um som, é só um fonema aqui, é um sino tocando. Mas eu poderia dizer, olha, assim como a água, assim como o H2O em seu estado líquido, quando ele entra em contato com superfícies rochosas continuamente, ele produz orifícios. Não desista. E você vai dizer, puxa, o que isso quer dizer? Se eu mudar isso para um provérbio, que é o que faz Salomão, e disser, água mole em pedra dura, tanto bate até que... Você entendeu? Vai e não desista. Essa é a diferença de lançar uma palavra, um conceito ou um provérbio. E Salomão, com maestria, coleciona ideias dessa maneira. Então nós podemos dizer que o Machal, essas comparações que ele faz, e daí a razão porque nós optamos por traduzir em língua portuguesa o título não por Machal, comparações, mas por provérbios, porque provérbio vem do latim proverbum, quer dizer um verbo, uma palavra para a hora certa. Então, provérbio é uma palavra para a hora certa. E isso, meus queridos, é importante, porque provérbio não é promessa. Importante esclarecer isso. Tem gente que se frustra quando lê algo em provérbio, interpreta como promessa, não vê o cumprimento daquilo, e aí se sente frustrado com a escritura ou consigo mesmo. Provérbio é um provérbio, é um verbo, uma palavra para a hora certa. O que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, que na média da vida, se você seguir estes princípios, o resultado é esse. Não quer dizer que 100% das vezes na vida o resultado é esse. Não é uma fórmula, não é como um suco em pó que você adiciona água, mexe e sempre tem o mesmo resultado. Mas quer dizer que na média da vida, se você seguir aquilo, se você seguir aqueles princípios, aquelas ideias, na média o resultado é esse. Tudo bem? Estamos na mesma página? Ótimo. Então vamos considerar o que podemos extrair como lições para a vida profissional deste texto. Eu gostaria de propor, no próximo versículo, por favor, que esse texto nos traz essa síntese aqui para a gente aplicar na nossa carreira. Produto, propaganda e patrimônio. Aqui devia ser o número 3. Por que produto, propaganda e patrimônio daquele versículo? Primeiro, porque a parte A daquele provérbio diz assim, você já observou uma pessoa diligente no seu trabalho? Uma pessoa dedicada?
alguém que faça com excelência, alguém que faça bem aquilo, alguém que tenha o expertise daquela área, alguém que é um especialista naquilo. Você já observou alguém? Essa é a pergunta. Para os nossos dias, se você está comigo aí, diga amém. Para os nossos dias, uma palavra que se usa no universo corporativo é a palavra produto. Porque quem trabalha gera algum produto, ou um serviço, ou uma informação. São as três áreas com as quais nós lidamos: produto, serviço ou informação. E quando você observa, há pessoas que lidam com mais qualidade com o seu produto, com o seu serviço ou com a sua informação, não é? Se você vai quando eu era garoto lá em Suzano, eu sou suzanense, terra maravilhosa, mas eu já tenho visto permanente aqui em Mogi. Mas lá em Suzano tinha perto da estação de trem, tinha um cabeleireiro, faz muitos anos. E o nome do salão de cabeleireiro, irmãs, especialmente para as irmãs, era Corte Bem. Mas a piada é que era corte bem rápido. Porque ninguém saía lá com a cabeça do jeito que desejava quando terminava o corte. Então eu não preciso completar dizendo que esse salão Corte Bem não existe mais. Porque nós apreciamos e admiramos as pessoas que produzem produto, serviço, ou compartilham, vendem algum tipo de informação que tenha qualidade. Essa é a primeira coisa. O segundo é propaganda e o terceiro é patrimônio. Daqui a pouco nós vamos voltar nisso. Vamos falar então sobre produto, serviço, informação, que é com o que você ganha o seu dinheiro, é com o que você vive. Deus, por exemplo, na Escritura Sagrada, eu sei, de vez em quando eu ouço um irmão falando: pastor, se eu ganhar na loto, é pecado? Eu falo: olha, irmão, lê meu livro, Como Sobreviver à Crise Financeira, você vai saber, tem um trecho lá sobre isso. Mas se eu ganhar na loto, eu devo dar o dízimo? Eu falei: irmão, não vai cometer 2 pecados então, não é? Então, se ganhar, pelo menos acerta o segundo aí. Meus queridos, na Escritura, nunca é o expediente que Deus prospere alguém por meio de jogos de azar, por meio de sorte. Na Escritura, as pessoas prosperam por meio de uma palavra só: trabalho. Esse é o instrumento de Deus para abençoar as pessoas e fazerem as pessoas prósperas. Trabalho. Então tenha em mente isso. Vejam a pessoa diligente. Então vamos para o próximo slide, por favor. A pergunta que você deve responder com muita sinceridade e com o melhor de seus recursos, com clareza, é essa daqui: por que as pessoas te pagam? Por que as pessoas te pagam? Porque alguém vai tirar do seu rico dinheirinho e pagar você. Por que alguém vai te dar dinheiro? Dinheiro é um indexador de vida. Você trabalha lá 8 horas por dia, alguém vai lá e te dá um dinheiro equivalente àquelas 8 horas. Por que alguém tiraria então da parte da sua vida, por assim dizer, para entregar na sua mão? Essa é uma pergunta extremamente importante ligada a essa questão de produto, de serviço e de ideia. Por que as pessoas te pagam? Não sei quantos têm negócios próprios, mas há uma razão porque alguém vai até o seu negócio, contrata você e paga você. Por que te pagam? Ou talvez você trabalhe para alguém. Você tem um superior, alguém te contratou. Você precisa ter clareza. Por que essa pessoa te paga? Quando nós vamos para a Escritura Sagrada, e há um campo de estudo muito interessante chamado a teologia do trabalho. Algumas pessoas acham que o trabalho é consequência do pecado. Já ouviu isso? Então, tem gente que acha que até fala assim: não, quando eu for para o céu, eu não vou trabalhar mais, eu vou ficar pulando de nuvem em nuvem, de algodão. Não é verdade. Jesus disse a respeito do seu pai: meu pai trabalha até agora e eu também. Em Gênesis, nós vemos que Deus cria o homem, coloca num jardim. A melhor tradução não seria nem jardim, seria pomar.
Coloca num pomar para quê? Para arar a terra, para cultivar a terra. E de toda essa teologia do trabalho, os grandes heróis da Bíblia que nós admiramos são pessoas envolvidas com o trabalho. Veja você, Neemias, o que era Neemias? Isso, exatamente. Copeiro. Copeiro ruim? Copeiro meia boca? Não, ele trabalhava para o rei da Pérsia, Artaxerxes, e era um homem extremamente eficiente. Neemias, para ter essa função, ele é um oficial de alta patente, porque uma das funções de um copeiro era experimentar o vinho para que o rei tivesse certeza que não estava envenenado. Era uma pessoa altamente qualificada. O copeiro chegava a ser um conselheiro ali com o rei. Veja você, é dessa observação, quando você lê o livro de Neemias, é dessa observação dele ser um eficiente copeiro, que ele acaba se tornando o governador que vai reconstruir os muros de Jerusalém. O que dizer, Jesus, claro, tem o seu pai celestial, mas Jesus teve um pai adotivo na terra. José. José é conhecido como o quê? José era carpinteiro. E Jesus é conhecido como carpinteiro, mais tarde. E o apóstolo Paulo é conhecido como fazedor de tendas. E Lídia, vendedora de púrpura. Veja que a Escritura continuamente nos dá clareza sobre a carreira dessas pessoas. E normalmente nos apresenta a carreira dessas pessoas sob uma perspectiva positiva. Por que pagavam Paulo? Porque Paulo fazia tendas que não tinham goteiras. É porque Lídia é importante, chamada de vendedora de púrpura, porque certamente ela vendia uma tinta de boa qualidade numa época em que os tecidos eram pálidos. Porque Jesus é associado com José, o carpinteiro, aliás, Jesus é chamado de José, de filho de José, o carpinteiro. Nos debates de Jesus com os doutores da lei, e foram vários, mas no Evangelho de João em particular, nós vemos que eles acusam Jesus de tudo, inclusive de ser o filho de uma relação espúria. Mas sabe uma coisa da qual eles nunca acusaram Jesus? De ser um mau carpinteiro. Nunca Jesus foi acusado de ser mau carpinteiro. Acusaram de tudo, falsamente. Mas, aliás, há uma tradição que afirma que Jesus foi o mais famoso e importante carpinteiro da Galileia. Eu particularmente acredito. Porque as pessoas te pagam. Se nós fôssemos destacar a função que você tem, o trabalho que você tem, é algo sobre o qual o Deus Todo-Poderoso pode sorrir em aprovação? O Deus Todo-Poderoso pode olhar e dizer: olha, está aqui uma pessoa diligente, que faz bem feito o que ele faz. Meus queridos, essa é a primeira chave para o êxito profissional, em qualquer área. Se você é faxineiro, seja o melhor faxineiro que você pode ser. Não se compare. Aliás, se compare consigo mesmo. Seja o melhor faxineiro que você pode ser. Você é professor? Prepare as suas aulas. Você é empreendedor? Você é um empresário? Faça bem feito. Faça com que as pessoas olhem para o seu negócio, para a sua atividade e desejem fazer negócio com você. Você é cabeleireiro? Então corte bem, não bem rápido. Faça bem feito, porque as pessoas vão continuar. Essa é a lição do sábio Salomão. As pessoas estão observando o tipo de serviço que você presta. E, é claro, isso faz parte do próximo ponto, mas a consequência desse bom produto é que vai levar à parte B do versículo, quer dizer, ele será promovido. Mas eu já chego lá. Vamos ver o próximo slide. Então, quando você pensa, por que as pessoas me pagam, você deveria ter em mente alguma coisa mais ou menos aqui. Porque você entrega algo específico
e especializado. Eu entrego algo específico e especializado. As pessoas estão sempre mais dispostas a pagarem mais por algo que seja específico e seja especializado. Uma das comparações que eu gosto de fazer é do cafezinho. Quanto que é o cafezinho na padaria? Me ajudem. Quanto que é no Starbucks? Poxa, mas da última vez que eu li, café não é commodity? Café é commodity. Só que quando a pessoa coloca vários elementos ao redor daquele produto, daquele serviço, ela agrega um valor e as pessoas pagam mais. Se você perguntar, mas o que tem dentro desse copo? O que tem? Café. Ah, mas é um café. Mas as pessoas estão dispostas a pagarem mais quando você tem algo feito com diligência, com zelo, quando você oferece algo que é específico e que é especializado. Mais algumas ilustrações rápidas aqui. Eu não combinei quanto tempo eu tinha, mas eu vou falando. A hora que você achar que não dá mais, eu não me ofendo. Você pode falar, Leandrão, tchau. O Wesley fica, não fica aí? Faz uma sala comigo. Ó, quando eu era garoto, ia ter uma festa de aniversário. Como é que funcionava? A minha mãe ia até a venda do seu Raimundo, mercadinho, aliás, do seu Augusto, e comprava ovos, farinha de trigo, e fazia um bolo em casa. Cantávamos parabéns e vivíamos felizes para sempre. Não era mais ou menos assim? Com o passar dos anos, aí aparecia uma senhora, Dona Clélia, que vendia o bolo. Primeiro é commodity. Minha mãe comprava farinha, ovos, é tudo commodity. Agora minha mãe compra um serviço. Dona Clélia ia lá e oferecia um bolo pronto, gente. Hoje, para acelerar um pouco as coisas, como é que funciona quando assim, olha, vai ter a festa de aniversário da filhinha tal? Como é que acontece? Olha, nós alugamos o buffet e vai ter o Mickey Mouse, o Pato Donald vai estar lá, e vai ter musiquinha para criança e balões coloridos. Estão percebendo o que aconteceu? E no final, lá, o ápice da festa, todo mundo fica ao redor de uma mesa, e em cima da mesa tem um produto, como é que se chama? Bolo. Mas todo mundo está disposto a pagar muito mais por aquilo que é feito com maior diligência. Na sua área, procure entregar algo que seja específico e especializado. 2 comentários sobre isso. É claro, você vai dizer, mas Leandro, não é importante ser um generalista? Mesmo o generalista, aquele que faz muitas coisas, que tem muitos chapéus, ele tem que ser um especialista. Por exemplo, você fala que um médico é generalista, mas ele é médico? Ele é médico, ele é um generalista, mas ele é um especialista. Eu tenho um amigo que presta alguns serviços lá para a gente, é o Vivaldo. Vivaldo, se você assistir, depois você me dá uma comissão. O Vivaldo, ele eu não gosto desse nome que dão marido de aluguel, porque em casa não se aluga marido. Ele é um prestador de serviço que faz manutenções, né? Troca um azulejo, arruma uma torneira, arruma uma fiação. Ele é um generalista. Ele é um generalista, mas ele é um especialista. Porque quando ele faz algum serviço lá em casa, todo mundo fica feliz. Eu fico feliz, Júlio fica feliz, crianças ficam felizes, até o cachorrinho fica feliz. Porque ele é um generalista especialista. Mas se eu falar, Vivaldo, você constrói uma casa? Ele não constrói. Deu para entender? Então, assim, na sua área, no que quer que você esteja fazendo, se você falar, eu sou um generalista, eu tenho muitos chapéus, eu tenho várias atividades, ok? Seja um generalista especialista. Vamos para o próximo. O texto diz assim, você viu uma pessoa, você observou uma pessoa diligente no seu trabalho, a tradução que eu estou usando diz assim, ele será promovido. A ideia de promovido é, alguém observou esse homem e comunicou o que ele faz e agora ele sai dessa posição para outra. Uma palavra que nós podemos usar é propaganda. A palavra propaganda carregou um certo sentido meio negativo nos últimos anos, especialmente na língua inglesa.
Mas originalmente a ideia estava atrelada com o trabalho missionário cristão, com a ideia de propagar o evangelho. Daí vem a ideia de propaganda. Quer dizer que se você tem algo tão precioso e de tanto valor, que é tão importante, você precisa passar adiante. Você precisa contar para as pessoas. E a lição é simples e extremamente importante. Não basta você ter algo que é bom, que seja excepcional e que tenha muita qualidade, se você não passa adiante. Eu me lembro desse rapaz que eu atendi uma vez, ele tinha uma empresa e ele me dizia como a empresa dele era a melhor empresa, mas que não estava conseguindo negócios. Perguntei para ele: você consegue fazer uma lista de amigos? Ah, sim, mas eu não vou oferecer meu serviço para os meus amigos. Falei, então eu tenho uma dúvida, ou você é um mau amigo, ou o que você está me falando do seu negócio não é verdade. Porque veja, se o negócio dele é bom, e ele tem amigos, quem são as primeiras pessoas que devem desfrutar daquele negócio? Ora, são os amigos. Agora, se o negócio dele não é bom, que ele não pode oferecer para os amigos, então ele é um mau empreendedor. Perceberam? Agora, se você tem certeza que há diligência no que você faz, é preciso fazer a propaganda, é preciso propagar, anunciar. Vamos para o próximo slide. Otto Frederick However, 1910. Esse cavalheiro inventou essa máquina aqui. Sabe o que é essa máquina? É uma máquina que você tem ou já teve na sua casa. Eu não estou revelando, hein? Olha só. Você não tem a máquina, mas você tem o que a máquina faz. Teve, tem ou terá. Fatia pão. Fatia pão de forma. Tem pão de forma fatiado na sua casa? Tem? Quantos compram aqui? Acho que todo mundo compra pão fatiado, não é? Aliás, nós nem conseguimos imaginar que houve um tempo na história humana que não existia pão fatiado. Mas foi em 1910 que ele inventou a máquina de fatiar pães de forma. Mas por 16 anos, ninguém comprou esse produto. Até que surgiu uma empresa. Você ouviu bem? Você não acha que o pão fatiado é uma mão na roda? Mas por 16 anos ninguém comprava. E por que não compravam? Porque ele pensou na planta, ele pensou na patente, ele pensou na qualidade do equipamento, mas ele não pensou na propaganda. Ele não pensou em como divulgar, como é que as pessoas iam saber o que ele fazia. Até que então surge uma empresa chamada Wonder, e essa empresa diz, vamos botar vendedor na rua, vamos pôr gente vendendo em tudo quanto é lugar. E eles saíram e vendiam nas praças, vendiam nas ruas, vendiam de porta em porta, e o fenômeno do pão de forma fatiado está na minha casa, na sua casa, mas poderia ter sido apenas uma boa ideia em algum lugar do passado. Se você faz algo que é bom, se você faz algo que tem valor, você precisa passar adiante. E hoje nós temos várias maneiras de fazer isso. Nós temos recursos digitais, nós temos WhatsApp, nós temos redes sociais, nós temos ambientes como igreja em que podemos conversar sobre isso. Mas a primeira coisa é, você tem que ter certeza que você trabalha com diligência, que você faz bem feito o que você faz. Se faz, pode começar a apresentar. E se faz bem, pode começar a contar para os seus amigos. Se faz mal, não conta para os amigos, não conta para ninguém. Mas você também não vai ter êxito na tua carreira. Um livro muito interessante foi escrito há alguns anos por um psiquiatra chamado William Appleton. E nesse livro intitulado Não Basta Ser Excelente, lembra desse livro? Você trabalhou com o livro há muitos anos, capaz de lembrar. Não basta ser excelente. Você pode ter um produto excelente, mas se você não comunica o que você faz com excelência, não será suficiente para o seu êxito. Veja um homem diligente no seu trabalho, ele será promovido.
promovido. Eu cresci na roça quando era garoto, e uma coisa eu me lembro, a minha avó criava muitas galinhas, e nós dávamos nomes para as galinhas. E algumas vezes a gente chegava e a galinha Judite tinha ido para a panela. Era frustrante. Cadê a Judite? Judite é o almoço. Por que a Judite ia para a panela? Era a galinha que não cantava, então ou ela não botava ovo, ou se botava ovo, ela não contava. A galinha que vai para a panela, minha gente, é a galinha que não canta. É a galinha que não anuncia que bota ovo. E essa é uma lição que eu jamais esqueci. É a versão mais rural da ideia do Dr. Appleton. Não basta ser excelente, você tem que passar adiante. Terceiro, patrimônio. O texto diz assim que ele será promovido e ele trabalhará para reis e não para, depende da tradução, mas para pessoas obscuras. O que está implícito aí, é claro, não é apenas o status de para quem ele trabalha, mas o fato de que a capacidade de receita dele agora vai ser elevada. Ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai ter mais patrimônio. E aqui está o terceiro pilar, ou a terceira chave, para você ter uma vida bem-sucedida, uma carreira bem-sucedida. Dave Ramsey, que é um brilhante consultor financeiro, disse o seguinte: ou você aprende a controlar o dinheiro, ou a falta dele vai controlar você. Ou você aprende a controlar o dinheiro, ou a falta dele vai controlar você. Desespero quando não tem mais o dinheiro. Desespero quando o recurso não está ali. Então, veja o que nós fazemos muitas vezes. Nós não administramos bem os recursos que recebemos, não administramos bem. Aí corremos para Deus em oração e dizemos assim: Deus, eu não administrei bem o dinheiro que você me deu, que o Senhor me deu, então eu tenho uma proposta, me dá mais dinheiro. Tem alguma lógica essa oração? Você é pai, dá um dinheiro para o teu filho, fala, você vai fazer isso e isso com dinheiro. Ele torra tudo, gasta tudo, aí ele te procura e fala, olha, eu gastei todo o dinheiro que você me deu, eu não fiz como mandou, e eu tenho uma solução para isso, pai, me dê mais dinheiro. Na minha experiência como conselheiro, lidando com pessoas que entram em dívida, quando elas saem rapidamente da dívida, elas tornam a voltar na dívida num piscar de olhos. Sair de dívida tem que ser uma experiência dolorosa, porque a gente tem que entender o que significa ser um bom mordomo, cuidar do patrimônio, seja grande ou pequeno, que nós recebemos. Uma ilustração no próximo slide é desse escritor Phil Vischer. Já viram isso em alguma livraria evangélica? Esse aqui, ó, esse é o Bob the Tomato, o Bob o tomate. Esse aqui, o Phil Vischer, é o criador desses personagens chamado VeggieTales. Ele desde garoto sonhava em produzir filmes e aconteceu na vida dele, ele conseguiu. E chegou a um ponto que cresceu tanto essa companhia chamada Big Idea, cresceu tanto que as pessoas diziam que ele seria o próximo Walt Disney. Na região de Chicago, ele estava crescendo assim, assustadoramente, ao ponto de que ele tinha uma equipe de executivos que cuidava de todo o patrimônio financeiro que a empresa tinha, Big Idea, uma empresa cristã. Ele chegava e perguntava, eu posso comprar aquele prédio? E aí algum consultor lá, um gestor dele, dizia assim, o Milas, é o Milas, né? Tu sem óculos, Milas. Dizia assim, pode. Aí comprava. Eu posso tal. E ele fazia. Bom, ele tinha 200 funcionários na época. Até que um dia, depois de lançar, inclusive, em rede internacional, nos cinemas, ele lançou a história de Jonas. Ele sofreu 2 ações nos Estados Unidos. 2 ações. E quando ele foi ver, todo o patrimônio dele estava edificado sobre a areia. Ele perdeu
tudo. Tudo. E a grande lição desse livro autobiográfico, esse daqui é um livro que ele mesmo escreveu, autobiográfico, não descuide do seu patrimônio. Não descuide o que é que você tem. Então você tenha pouco, mas não descuide do patrimônio que você tem. Deus nos dá basicamente 3 recursos: tesouros, tempo e talento. Pode ser que você já tenha dilapidado, não recebeu ainda tesouros, mas tem tempo, tem talento. Cuide do seu patrimônio. Quais são as coisas que Deus confiou a você? E aqui eu gostaria de propor 3 sugestões de como você pode lidar com seus recursos. Me parece que tem até um curso aqui do Crown, é um curso muito bom. Mas eu gostaria de propor 3 sugestões. Vamos no próximo slide. Honre a Deus com seu dinheiro. Aliás, lá no meu canal no YouTube tem uma pregação inteirinha sobre finanças e fé. Se você tiver o desejo, depois procura lá. Primeira coisa, isso aqui é diferente do que o mundo propõe, viu? E eu não vou receber nenhum dinheiro aqui, então não estou falando isso para alguma vantagem pessoal. É o que eu encontro na sabedoria, inclusive de Provérbios. Honre a Deus com seu dinheiro. Se você tem pouco, não importa, honre a Deus com seu dinheiro. Como é que eu honro a Deus com meu dinheiro? Comece a ser generoso. Seja generoso. Pode ser generoso na igreja, generoso com as pessoas que você conhece. Mas, Leandro, eu tenho tão pouco. Não tem problema. Seja generoso com o pouco que você tem. Quando você é generoso, mesmo com o pouco que você tem, já te faz bem. Sabe, você está sentindo mal, estou sem dinheiro, estou endividado, estou quebrado. Aí você vai e você paga um cafezinho para o seu amigo. Não no Starbucks, tá? Paga na padaria. Vai lá e paga um cafezinho para o seu amigo. A sensação de falar, eu paguei o café para ele, te faz bem. A sensação de você chegar, gente, nós vamos ter um projeto da igreja, tal. Você não pode dar muito, mas você pode dar um pouco. E você vai lá e você dá um pouco, a sensação de fazer parte. Porque quando chega aqui, ninguém vai falar, o fulano deu 1 milhão nisso, não sei o quê. Nós compramos. E você fala, puxa, eu fiz parte disso. É o mesmo princípio que Jesus fala de que a vida é mais importante que as vestes. Você se sente vivo, você fala, puxa, eu tenho um valor inerente em mim. Então, honre a Deus com seu dinheiro. Outra coisa é importante, porque quando você passa a desejar honrar a Deus com seu dinheiro, você precisa passar a observar o seu dinheiro. Quanto que eu tenho de dinheiro? Quanto que eu tenho aqui no bolso? Eu tenho no banco alguma coisa? Eu deixei em que lugar? Porque se eu não controlo isso, se eu não observo isso, então eu vou cego. Vocês me dão mais 5 minutos, gente? Estou quase no fim. Levanta a mão para eu ver. 5, 10, 15, 20, 25. Beleza, vai dar. Segundo princípio, reservar ou guardar. Então, o primeiro é honrar. Honre a Deus, seja generoso. O segundo é guardar. Guardar aqui eu proponho a ideia de não apenas botar na gaveta, mas achar uma maneira de investir o seu dinheiro, de alguma maneira multiplicar aquilo. Se nada mais, seja bem tradicionalista e põe um pouquinho numa poupança. Mas assim, você precisa aprender que você tem que ter algum dinheiro guardado. Um dos problemas que eu vejo, e olha gente, pastoreio há 30 anos, sentando no gabinete, ouvindo a dor das pessoas, tentando estudar os nossos comportamentos, achar caminho para ajudar as pessoas. O que eu vi? Eu conheci gente que ganhava muito pouquinho, e ele me dizia, pastor, se eu ganhasse 1.500, olha, a minha vida seria outra. Aí ele ganha 2, e está lá no gabinete, puxa, se eu ganhasse 3, porque o problema é, ele aumenta a despesa dele na proporção em que ele aumenta a receita. Não adianta. Você precisa melhorar a gestão do que você recebe antes de aumentar proporcionalmente a sua receita. Não tem mágica nisso, e Deus não vai dar mais dinheiro se você não for um bom gestor. Então, aprenda a guardar, nem que seja um pouquinho, uma parte do dinheiro que você recebe. E terceiro, tem mais alguns, mas esses 3 estão bons por hoje, gaste o seu dinheiro. É isso que você ouviu, gaste o seu dinheiro. Tenha prazer em usar aquilo que Deus te deu. Não vai levar nada daqui, tem que ter prazer em usar o que Deus te deu. Eu não sei, quanto tempo eu tenho? Tem mais um tempinho? Ok. Essa história é uma história que eu gosto. É a história de 2 jovens. Dois jovens eles estão aprendendo com um rabino mais maduro. E esse rabino mais maduro,
ele chega numa casa de um homem muito rico, e naquela casa do homem rico eles vão jantar. E no jantar, a única coisa que o homem rico serve para eles é rabanetes. Só rabanete, é um caldo de rabanete, mais nada. Quando termina, o rabino agradece a recepção calorosa daquele homem rico e diz assim para ele: olha, lembre-se de vez em quando de comer um frango também. E sai. E os dois jovens ficam intrigados e falam: rabino, por que o senhor olha para esse homem piedoso que come rabanetes no jantar e diz para ele comer frango? Ele diz assim: porque um homem que come rabanetes dá o que para os pobres? Temos que desfrutar das bênçãos que Deus nos dá, porque isso também nos torna pessoas mais generosas. Então sim, mas só que a ordem no mundo é o contrário, viu gente? No mundo você recebe o seu dinheiro e a primeira coisa que faz é o quê? Gastar. Na palavra de Deus é o contrário. Primeiro é honrar a Deus. Depois você vai reservar, guardar. Depois você vai gastar o seu dinheiro. Muito bem, essas são as 3 chaves que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Vamos pôr aqui o último slide então. E eu gostaria de convidar você a repetir comigo a plenos pulmões essas 3 palavras aqui. Primeiro, não, está fraco demais, eu vou começar do lado de lá, vocês esperam um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui desse lado, vocês estão melhor, vamos ver. Primeira palavra? Ó, animou mais, agora vamos tentar todo mundo junto. Primeira palavra? Segunda? Terceira? Um dos grandes debates da teologia tem sido as questões do determinismo divino, da liberdade humana. As 2 grandes escolas de pensamento é o calvinismo e o arminianismo nesse campo. E uma maneira da pragmática da teologia resolver isso é usar esse pensamento que está bem aqui na projeção. Ore como se tudo dependesse de Deus. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Está vendo esse aparelhinho aqui, esse tripézinho? Olha que maravilha. Ele só para em pé quando funciona assim, olha, com os 3 pés. Se eu colocar só 2, ó, não vai. Para que você tenha êxito na sua vida profissional, na sua carreira, tem que ser um tripé. Produto, serviço, informação, o que quer com que você lide. Propaganda, as pessoas precisam conhecer o que você faz. Patrimônio, você precisa cuidar bem daquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Uma bênção que eu aprendi é que o Senhor esteja à sua frente abrindo os seus caminhos, que o Senhor esteja ao seu lado te sustentando, que o Senhor esteja atrás de você te protegendo, que o Senhor esteja acima de você te dando sabedoria. Muito obrigado, Deus abençoe.